Basicamente, um plate reverb, ele era o quê? Aí já era quando começaram os experimentos com criação de equipamento para gerar reverb. Então, o plate reverb foi um dos pioneiros, um dos tipos os que primeiro apareceram ali, que basicamente consistia em quê? Uma chapa metálica bem grande, né? Aí os caras colocavam um alto-falante ou alguma coisa que vibrasse essa chapa, grudada ali no meio da chapa, e colocavam os captadores dessa vibração nas pontas. E aí você tinha um som do plate reverb, que era um som que a característica de um reverb plate, que é muito usado até hoje, a gente vai falar bastante dele hoje, é um som bem metálico. Então deixa eu achar uma fotinho aqui de um plate, eu vou colocar na tela aqui para vocês, que é o mais famoso de todos, é o MT-140, né, que é o que a Waves emula, tá? Então deixa eu mudar aqui para a tela. Então basicamente isso era um reverb plate, o MT-140 na verdade, que era o famosão. Um negócio gigantesco, tá? Ele era uma cachola assim, bem grande, né? Tinha uma folha metálica aqui. Ele é mais ou menos do tamanho de uma porta, só que ele ficava deitado. Então o plate, basicamente, o que acontece? Ele é uma chapa metálica, né? Que seria essa chapona cinza aqui. E aí você tem um alto-falantezinho colado na chapa, a chapa vai vibrar e aí esses pontos aqui, ó, esse aqui é um ponto de captação, né, que ele vai captar a vibração da placa. Então, é... esse o MT-140 é um modelo, tiveram outros plates reverbs também, mas é o modelo mais clássico e é o modelo que o da Waves emula, que é esse aqui, ó, que é o Abbey Road Reverb Plates, né? Muito bom por sinal, tá? É muito bom. Mas assim, o plate, como ele tem esse som metálico, ele é um reverb bem específico, tá? Bem específico. Então, é, o som metálico de um plate, aí eu já vou começar a falar das características deles, né? O som metálico do plate ajuda a trazer brilho. Então, quando você precisa de um brilhozinho, né, metálico que seja, né, ele vai te ajudar nisso. Então, um plate reverb, por exemplo, é algo muito utilizado em vocal. Quando você quer um vocal, você não quer um vocal, óbvio, depende da estética do estilo. Você não quer um vocal abafado, você quer um vocal com mais brilho, você vai usar um plate, tá? Aí também surgiram outros tipos de reverb, hardware, que era um negócio meio analógico assim, né? E um tipo de reverb bem famoso é um reverb que a gente chama de Spring Verb, ou Spring Reverb, que basicamente ele era dá pra, a gente pode fazer um Spring Reverb até hoje, eu vou mostrar também aqui uma foto, mas basicamente ele tinha um conceito semelhante a esse do plate, ele era muito menor, só que aí o som, ao invés de ir para uma placa grande metálica, ele ia para as molas, né? Então uma mola ou algumas molas geravam o som do Spring Reverb. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Isso é um Spring Reverb, tá? Bem toscão. Então, basicamente você tem nem precisa, é bem pequeno, como vocês podem ver, comparado com o plate, né? Então, de alguma forma você conecta a entrada aí nessas molas. As molas vibram e você capta essa vibração. Esse tipo de reverb ele é muito mais artístico do que um reverb que vai dar presença ou vai dar qualquer coisa do tipo, né? Tem algumas fotos aqui, enfim. E ele ficou muito clássico pra guitarra, então os guitarristas gostam muito de Spring Reverb, ele tem um som bem característico. É um tipo de reverb, por exemplo, que eu acho muito mais interessante a gente utilizar ele pra fazer timbre, né, do que pra fazer ambiência. Aqui tem um esqueminha, ó, para você fazer se você quiser fazer o seu Spring Reverb. Falei do plate, falei do Spring, né? Aí vocês já devem, o Felipe aí perguntou do Valhalla Room. Então tem um tipo de reverb que chama Room. O Room basicamente é um tipo de reverb que vai emular uma sala. Então, qual que é a característica de uma sala? Uma sala ela não é um negócio grande. Quando eu falo grande, eu tô falando tipo igreja, estádio, arena de show, teatro. Isso é um negócio grande.
né? O room é uma sala, pode ser uma sala de 10 por 10, que não é uma sala pequena, continua sendo uma sala que vai ter algumas coisas bem específicas. Por exemplo, na maioria das vezes, essas salas têm as paredes perpendiculares, elas são paralelas também, né? Perpendicular da parede com o teto, parede com o chão. E isso gera um comportamento das ondas que se refletem na parede e no teto, no chão, né? Bem específico. É, Basicamente, por conta desses paralelismos, a gente pode ter o que a gente chama de onda estacionária. Então, é uma onda que ela entra num ângulo que ela vai e volta e ela demora para se perder. E essa onda estacionária, ela sempre vai estar sintonizada em frequências específicas, tá? Então, por ela estar em frequências específicas, um room, ele costuma ter ressonâncias. Então, por isso que toda sala, quem já trabalhou quem já montou estúdio, já planejou estúdio, sabe que a sala tem ressonâncias. Então, dependendo das medidas da sua sala, ela vai ter ressonâncias específicas é, em, em frequências específicas. E aí, essas ressonâncias acabam acentuando algumas frequências, depende muito do tamanho da sala, do que está sendo tocado lá. Mas a característica de um reverb room é isso: você tem alguns picos de algumas frequências. O som, a forma que o som, que ele vai fazendo o decay dele, que ele vai se dissipando, basicamente por conta dessas frequências específicas, ele parece que ele é mais. Ele não tem tanto brilho, ele é mais. Eu não vou falar warm, que não é a palavra, mas ele é mais sujo, que seja assim. E ele não vai dar um ar de grandiosidade. Então, um reverb do tipo room não é um reverb que você vai usar pra dar aquela sensação gigante e tal. O reverb, em compensação, se a gente pegar um outro ponto, que é o reverb Hall, H-A-L-L, Hall, enfim, como vocês quiserem falar, o jeito correto é Hall, ele já é um reverb que vai emular grandes espaços, na maioria das vezes, abertos ou tão grandes que parecem que são abertos, como, por exemplo, teatro, sala de show, igreja. E aí, qual que é a característica? Esses grandes espaços, eles são tão grandes que essas reflexões, elas não ficam se conflitando, indo e vindo e dando ressonância em algumas frequências. Então é um tipo de reverb que ele chega a ser mais limpo, né? Mas talvez limpo nem fosse a palavra correta, mas você não vai ter tantos picos, ele é um reverb mais linear. E o decay dele é mais bonito, então é um reverb que dá uma sensação de luxuosidade para um som, tá? É o tipo Hall. E basicamente eu falei plate. Assim, os mais famosos é plate, Hall, room, né? Fugindo disso aí fica muito efeito, entendeu? Tipo spring é um tipo de reverb, mas ele é mais usado para timbre. Aí você vai ter, dependendo do fabricante do plugin e tal, você vai ter N tipos, né, de diferentes de reverb.